Olá, boa tarde. São 17 horas em ponto. Hoje é dia 10 de junho de 2020 e estamos aqui para mais uma entrevista do projeto A Professora Quer Saber. Hoje nós temos uma entrevista muito especial porque hoje a gente vai tratar de um assunto muito interessante e com uma pessoa muito interessante que nós vamos entender e falar sobre a importância dos estagiários para o judiciário. Eu quero dizer até que o judiciário é só parte dessa importância, que na realidade os estagiários eles são importantes em todas as esferas administrativas, né? Vou receber aqui o Lucas, que já chegou. Gosto de gente Oi, pontual. Tudo bem? tudo com a senhora? Tudo bem. Você está me vendo? Está me ouvindo? Sim. Você está se vendo? Porque a tua tela está meio congelada. Aqui no telefone tá meio parado. Isso. Será que é o local que você está, que talvez esteja com um pouco de sinal? Não sei. Ó, a professora Cristiane já entrou aí para te ver. Ai, Será que é o local que você está, Lucas? Quando você fica aí nesse local, geralmente o sinal, a recepção é boa? eu tô tô perto do Wi-Fi. É? Tá. Se você quiser colocar na internet do próprio telefone, para fazer um teste, mas seja bem-vindo, tá? É muito bom ter você aqui hoje para a gente falar desse assunto que é muito importante. É uma alegria ter você aqui. A tua tela realmente está congelada, assim, tem a sua É, imagem, mas tem uma eu bolinha vou, rodando assim, tá? eu vou sair rapidinho, aí vou tentar entrar novamente, professora. Tá bom, então você solicita a entrada, que de repente pode ser que facilite, tá? Tá bom, Gente, tá. o Lucas vai sair Licença. de volta, tá? Olha, fiquem todos aí, sejam todos bem-vindos. Se tiver algum colega de sala de Lucas aí, coloca aí, ó, que estuda com ele, ou se for algum colega do próprio estágio dele, também sinaliza aí para a gente avisar ele quem está assistindo. Ah, vamos ver se agora melhora, né? Tomara que sim. Tá, agora foi. Foi. É, tá parado, tá bom? E aqui no meu celular Mas aqui no meu celular a imagem já tá normal. no teu tá normal? Então a Tá? gente prossegue, tá? Tá bom? Você me ouve bem? Sim. Então tá. Lucas, quero te dar as boas-vindas, te agradecer por ter aceitado o convite da gente para você vir aqui Nada, eu que falar sobre, agradeço. tá? Você é muito bem-vindo aqui e quero que você saiba que todo mundo que entrar aqui vai entrar para poder ouvir um pouco de você sobre essa realidade do estagiário, tá bom? Aham. Tá. Então Sim. vamos lá. O Lucas Machado dos Santos é um estudante de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Instituto Multidisciplinar, que é o campus da Universidade Federal Rural, que fica situado ali em Nova Iguaçu. Ele está no sétimo período e ele atualmente ele é estagiário do TJ, né, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a chamada Justiça Comum, né, porque a gente tem esferas de justiça, né, a gente tem competência, né, então tem a Justiça do Trabalho, tem a Justiça Federal, tem a Justiça Militar, né, e a gente tem também a Justiça Comum, que é o que a gente chama comumente de TJ. Falou TJ, todo mundo já sabe. E eu quero te perguntar, Lucas, desde quando você é estagiário no TJ? Conta um pouquinho para gente. Então, atualmente do cartório, eu sou estagiário desde novembro do ano passado. Uhum. Porém, eu comecei fazendo estágio no TJ em junho de 2018, como conciliador no 17º Juizado Criminal. Você Eu foi acom- conciliador, então? Isso. No início eu acompanhava uma conciliadora, e aí com Sim. o tempo já obtive a prática para poder fazer as audiências de conciliação. Aí fiz o curso e me tornei conciliador do TJ, no Juizado Especial Criminal. No criminal? Eita, Isso, coragem. No GCRIM, né? isso. 17º GCRIM aqui em Bangu.
Nossa, que bacana. E aí, desde então, você continua no DJ, só que agora você está no cartório. É isso? Exatamente. Tá. Então, Aí, mas eu pode passei falar. pela defensoria também como voluntário. Você também foi voluntária da defensoria? Estou anotando aqui, hein? Tá. Eu tive 3 estágios voluntários simultâneos. Cada dia da semana eu estava em um órgão. Ah, é? Nossa. Eu queria que você falasse pra gente, até porque, assim, tem gente que ainda não começou a fazer estágio, aí não tem a menor ideia do que tem que fazer para fazer um estágio, para se tornar um estagiário, não sabe qual estágio escolher, falar defensoria, PGE, TJ, ele fala, eu não sei onde eu vou fazer estágio, escritório, ele está começando a vida dele, como você falou agora, você foi conciliador. Então, eu queria que você falasse como é que o estudante que está começando na vida dele no direito, como é que ele pode fazer para conseguir um estágio? Muitas das vezes a gente vai por indicação, né? Quando tem amigos já em alguns órgãos. Certo. Mas eu coloquei minha cara a tapa, bati no cartório, bati na defensoria e me pedi para, com um currículo, e me pedi para voluntariar. E aí os chefes da serventia e a defensora gostaram de mim. Aham. Porém, a gente tem que, para entrar nos locais, né, como estagiário, a gente tem que sempre manter a calma, ter a paciência e ver se de fato aquilo vai ser o que a gente quer para o momento. Porque a gente, no início da Uhum. graduação, a gente fica muito ansioso, querendo fazer tudo, querendo conhecer o direito de diversas maneiras, e aí Verdade. acaba atrapalhando a gente. Então, tudo tem um momento exato. Quando eu comecei como estagiário, eu fazia só, no início era só o GCRIM, e aí eu Aham. fui tendo calma, porque até então eu estudava aí em Nova Iguaçu, na Rural, e vinha para Bangu todo dia para esse estágio. E aí tinha Certo. que fazer tudo com calma, porque até a mobilidade atrapalha um pouco. Certo. O que acontece, né? A gente sempre vê que os alunos entram na graduação, né, do curso de Direito, e já começam a falar logo o estágio. E a gente sabe que ele pode se voluntariar, como você falou, e em alguns cargos, por exemplo, em algumas funções, como a de conciliador, que teria que ser exercida por profissionais da advocacia já formados, né? Por Isso. bacharéis em direito, ou por aqueles que estivessem terminando, esses não querem mais fazer nada de forma gratuita, né? Porque a conciliação no Rio de Janeiro não tem remuneração, não tem nenhuma contrapartida financeira. Então, ninguém quer. Então, quando você chega lá e fala, eu quero fazer o estágio, eu quero ser conciliador, no mesmo momento você se torna conciliador. Eu sei porque aconteceu isso comigo também. Professora Débora Roland, tá? Aqui na sala, dando os parabéns para você e Professora, também, obrigado. tá bom? A imagem já voltou, gente? Só uma dúvida. A imagem está parada com aquela rodinha, coisas rodando assim, tá? Para É, você porque eu está nunca normal? fiz live. Para mim eu tô aparecendo normal aqui. Eu Pode mudei ser que aqui para esteja você assim ver. só para mim. De repente, para outras pessoas já está normalizando, né? E então, assim, quando eu comecei a estudar, tinha essa preocupação e eu me tornei conciliadora, assim como você. Mas eu percebi que a professora Cristiane está falando que não voltou a imagem, não, Lucas, tá? Vou Vamos tentar ir pro insistir. computador para poder ver se vai direitinho. Oi? Vou tentar entrar pelo computador para poder ver se a Não, imagem pelo fica computador direitinho. não funciona. Funciona o Instagram? Oi? O Instagram, ao vivo, pelo computador, funciona? Eu Não não funciona. sei. Não, Vou é entrar só pelo aqui. celular. Não, é só pelo celular. Ah, só Tá? pelo O que celular você mesmo. pode fazer é tirar o Wi-Fi e colocar só na internet do celular. Às vezes melhor, Aham. tá? Mas Tá, então, vou voltando a tentar. falar o que a gente estava conversando, a gente fica naquela ansiedade de querer fazer algum estágio. Mas a gente sabe também que isso, às vezes, no começo, pode atrapalhar, pode fazer você ficar sobrecarregado, diminuir o seu CR, né? Aquelas questões todas. Mas é importante também fazer o estágio. Então, é por isso que a gente manifestou o desejo de conversar com alguém que fizesse estágio, para poder a gente até explicar isso para todos os estudantes.
né? Você teve que fazer inscrição no CIE ou não? Eu já tinha o cadastro pelo CIE já há um tempo, mas tem gente que entra que eles fazem na hora, a equipe do CIE. Aqui que você diz é aonde? Aqui no TJ ou no próprio CIE? O que é que você está falando? Então, Gente, eu me... CIE é Centro de Integração Empresa-Escola, Isso. que é uma associação civil que ela reúne informações de estudantes e de empresas e locais que precisam de estagiários e faz essa interação. Então, aquela pessoa está procurando estágio, aquela empresa está procurando estagiário, ela tenta juntar os dois, né? Peraí, sair rapidinho para poder ver se melhora. Troquei aqui Gente, já o... o Lucas está Ai, tentando resolver a situação da imagem dele lá. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí para o Lucas, tá, gente? É só escrever aí que a gente passa para ele. Vamos ver o que ele consegue resolver lá na imagem dele. Opa, que agora está aparecendo. Ah, saiu. Vamos lá, vamos tentar aqui. Vamos ver. Ainda bem que depois fica salva, né? Porque assim ele mesmo pode assistir. ai, meu Deus, tá até pela sala. Eu agora estou E te aí, agora vendo. sim? Agora eu estou te vendo. Ah, oi, gente. Desculpa aí pelo probleminha. O Lucas está de verdade ali agora. Eu estava parado, assim, no estado. Agora sim. Então, Lucas, vamos lá. Você está com a palavra. Aí, então, você falou que você já tinha o cadastro no CIE. Conta pra gente. Isso. Quando eu entrei no cartório, eu já tinha o cadastro no CIE, porém esqueci, porque eu tinha feito o cadastro no CIE quando adolescente, para poder tentar o Jovem Aprendiz, mas logo quando eu entrei na graduação, eu tentei novamente entrar para o CIE, refiz o cadastro, a Sim. senha. Aí quando a gente vai e recebe a proposta do estágio, eles pedem para a gente ir no CIE mais próximo do cartório na qual a gente vai fazer o estágio. Uhum. E aí eles veem se a gente já tem um cadastro e caso não, eles fazem na hora. Certo. E o CIE, ele destina os estagiários só para o TJ ou eles enviam para outros órgãos? Ai, a professora Cristiana está falando que agora a imagem está ok. Beleza. Oi, professora. Então, eles selecionam para qualquer tipo de órgão e escritórios ou o CIE, ele é específico para o TJ? Não, tem diversas empresas que são vinculadas ao CIE. Certo. Escritório eu nunca cheguei a ver, não, mas outras empresas são vinculadas ao CIE. Uhum. Tanto que entrando no site tem uma aba que aparece lá as empresas que pedem o estágio, que estão necessitando de estagiário, alguns tem um processo seletivo, uma prova, Uhum. mas no geral são diversas empresas para diversos tipos de estágio, seja no direito, seja com contabilidade, e assim como para jovem aprendiz também. Tá. A gente sabe que estagiário tem até lei, assim, né? Tem regras Sim, para a gente cumprir, porque o estagiário, ele não é um empregado. Ele está ali para aprender, para desenvolver, para criar prática, mas ele precisa respeitar a situação dele de estudante, né? Então, ele sabe exato. que a gente tem provas, tem trabalho, né? O professor adora passar um trabalho, uma prova, né? Assim, a de conta que eu não sou professora. Sim. Então, o que acontece? O estagiário ele precisa ter esses direitos respeitados, porque ele não pode prejudicar os estudos, não é assim? E Sim. essa questão da distância também é algo que pode vir a prejudicar nos estudos, né, Lucas? Conta aí com a sua Eu moro em experiência. Bangu. Eu moro em Bangu e estudo em Nova Iguaçu, então todo dia pego um trajeto de 1h30 para poder ir para a faculdade, e aí depois saio da faculdade direto para o estágio e vem esse trajeto novamente para poder voltar. Aí a mobilidade atrapalha um pouco. Você almoça na faculdade ou você vai direto sem almoço ou você leva almoço? Como é que você faz? E eu almoço no bandejão da faculdade. Tá, então Mas aí às vezes quando. você é daqueles que a gente tem que Desculpa. liberar logo para poder ir com a fila do bandejão, né? Porque a bandejão a fila é gigantesca, né? Eu entendo lá do. Exatamente.
A gente sai, às vezes, no finalzinho da aula, poder pegar a fila do bandejão, poder ir correndo pro estágio. Pra- Mas aí, às vezes, que o bandejão tá fechado, porque uma vez no mês, geralmente, o bandejão da Rural tem manutenção interna. E nessas vezes, eu já vou direto pro estágio. Ah, desculpa, meu cachorro tá aqui Tem atrapalhando. problema. Aí vou pro estágio, e de lá peço comida ou levo marmita de casa, no caso de feriado. Feriado não, nos casos de que eu não tenho aula na faculdade, e aí eu vou pro estágio direto. Entendi. E você sai do estágio que horas para voltar para casa? Porque lá no rural, para quem não sabe aí que não é da rural, o curso de Direito na Rural de Nova Iguaçu é pela manhã. Oficialmente acaba meio. Isso, de 8 às 12 horas. Você vai comer alguma coisa correndo ali e vai embora do estágio. Que horas você sai do estágio? De 1 hora da tarde até as 6 horas da noite. Tá, mas você está em Nova Iguaçu, almoçando, tem que estar 1 hora no estágio. Como é que você consegue isso? O meu estágio é no Fórum de Nova Iguaçu, então É, não me atraso tanto. aham, Mas aí já eu faço o possível poder chegar no horário um pouco antes, poder não dar problema. entendi. Quando eu fazia estágio no GCRIM, eu saía um pouco mais cedo da aula, Aham, e aí ia pro bandejão, pegava o ônibus Nova Iguaçu, Bangu, chegava às vezes atrasado, porque não tem como, é um trajeto grande, aham, mas eles já estavam cientes que eu estudava longe e que eu iria vir atrasar alguns dias. entendi. E tem aquela questão, você consegue ser liberado para estudar em véspera de prova? Você consegue reduzir o seu tempo, Sim, né? sim, o chefe do cartório ele já pede para a gente sempre no início do semestre ou meio para a gente avisar quando tem provas, para que já fique anotado para poder a gente ter essa liberação para poder a gente fazer só meio turno. Legal. Por isso é importante também a gente, no começo do período letivo, já apresentar os dias de provas, né? Porque aí vocês já ficam, Sim, né, avisados, já consegue organizar tudo. A Raíssa está falando aí que nem ah, possa. A outra pessoa que está tadinho. falando que comeu a marmitinha, come a marmitinha dela, entendeu? Eu sou a pessoa que também carrego marmita. Então, onde eu vou, minha marmita está na minha bolsa. Que eu amo minha comida e eu detesto passar fome. Então, como lá em Nova Iguaçu a gente sabe que não tem nada para a gente comprar, né? Eu tenho que carregar comida. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Inclusive, no início, Ah, desculpa, professora, no pode falar. início o meu chefe até reclamava, porque como a gente tem, a gente da Universidade Federal, os professores marcam suas provas, ele reclamava que eu, às vezes, chegava de surpresa, vou ter prova semana que vem, vou ter prova daqui a 2 semanas. Uhum. E aí isso atrapalhava um pouco, mas aí eu sempre deixei claro, ó, eu não sei os dias exatos que eu vou ter prova, os professores avisam quando já está o suficiente para ter prova, e aí eu posso avisar daqui a 2 semanas, daqui a um mês com antecedência. Porque o pessoal das universidades particulares já tem as semanas de provas certas, e eles já levam esse calendário no início do semestre, ou no meio, e aí já não atrapalha esse pessoal. Ai, minha experiência eu, professora, tá? Quando eu entro na sala, no primeiro dia de aula, eu já digo que dia que eu vou dar prova. Porque eu sei disso, Aham, né? E eu sei que claro que pode acontecer algum imprevisto, né? Que é imprevisto maior que a pandemia, que tirou todo mundo, né, de circulação, ok, totalmente. pode acontecer. Mas assim, eu já calculo pelo número de aulas, pelo quantitativo de matéria que eu tenho que distribuir por ali. Pode deixar o cachorro latir, que todo mundo gosta de cachorro, tá? É que minha irmã chegou do trabalho, aí ele tá um pouco animado. Gosta de cachorro. A gente é do cachorro, a gente gosta, não tem problema não. É, Ah, ele é um amorzinho. eu já procuro deixar isso mais ou menos organizado. Porque eu sei e Aham. também já combino com o pessoal da pergunta, quem faz estágio? Aí a galera levanta a mão. Vocês são aqueles que têm que sair mais cedo, por causa isso. Então eu falo, então, gente, olha só. Então vamos chegar certinho na hora para poder ter esse benefício depois, né? Esse bônus, né? De poder a gente dar esse tempinho. Tem diferença entre um órgão e outro com relação aos valores das bolsas pagas no estágio? Como é que é isso? Em relação assim, TJ, Sim. defensoria, vai falando para a gente. Então, a defensoria, o valor da bolsa é um pouco menor. Uhum, E já, salvo engano, é 670.
e do TJ é 830. Os órgãos particulares, os órgãos não, né? A empresa particular, escritório, paga até um pouco mais para o estagiário, porque na maioria das vezes já pedem que o estagiário tenha a carteira da OAB. Uhum. E Isso é um aí, ponto naqueles que têm interessante. concurso também, o salário já é um pouco menor, equiparado ao salário mínimo. Entendi. Isso é um ponto interessante que você tocou, que para esses órgãos públicos não é necessário você ter a carteira de estagiário da OAB, Exatamente. que é um, No... né? É, porque como às vezes a gente entra, faz estágio bem no início da graduação, e a prova da OAB, a avaliação da OAB de estagiário seria agora no sétimo período, Uhum. para poder a gente ter a carteirinha. E é um custo, né? Porque tudo a gente tem que custear, né? Na OAB, né? Então você tem que levar em conta se a relação custo-benefício se vai ser interessante. Claro que se você É, tiver com a possibilidade no escritório, que seja bom, que você vai, de repente, ser contratado depois, né? De repente é um bom investimento. Isso é a pessoa que vai. aí a Bia até comentou. Desculpa, é que a Bia comentou, PGE precisa de OAB, mas a bolsa é maior. A PGE precisa da Às vezes é OAB. com concurso. Uhum. A bolsa da PGE, quanto que tá? Sabe dizer? Eu não sei. Fala aí pra Eu não gente, sei. Bia, quanto que tá a bolsa da PGE. E me diz uma coisa. Essa situação agora, a gente está em processo de, né, tá tudo parado, todo mundo foi desviado para trabalho remoto, todo mundo barra quem não é essencial. Por quê? Eu sei de pessoas que fazem serviço essencial, ainda que dentro do judiciário. A segurança Uhum. judiciária, né, os oficiais de justiça estão fazendo algumas situações assim, excelentes. E como é que ficou a situação dos estagiários nesse momento de pandemia? Vocês estão deslocados? Então, Como é que é? aí a Bia informou, R$ 900 que é na PGE. Tá. Então, no início, logo quando houve o isolamento social, a gente iria trabalhar presencialmente, mas não ia ter atendimento ao público, Certo. aos advogados e às partes. Porém, logo um dia antes de socorrer, o presidente do Tribunal de Justiça, ele lançou o ato de que que o tribunal estaria suspenso, que estaria fechado, para poder não haver riscos das pessoas se locomoverem e pegar a doença no caminho. Então, então eu não fiz nada, basicamente. Desde então até agora, meu estágio foi parado. Houve estagiários que os chefes de serventias liberaram para poder fazer serviço home office, Uhum. porém outros que não liberaram, porque precisaria da senha deles para poder baixar o aplicativo do SAR, né, que é o sistema remoto, Uhum. para poder baixar no nosso computador e aí sim ter a disponibilidade de trabalhar em casa. Entendi. Aí, como não houve esse ajuste aí de tecnologia, né, e disponibilidade, É, então o trabalho ficou porque efetivamente suspenso. E por conta disso, isso, porque esse sistema do pode falar. Desculpa. Esse sistema do tribunal, muitas pessoas reclamam, né? Porque quem trabalha home office, como meu chefe do cartório ele trabalhava, reclamava que é muito lerdo, reclamava que às vezes tinha o melhor acesso era de madrugada. Então, se já é complicado para quem é servidor do tribunal, imagina para os estagiários no momento de pandemia. Teria Entendi. que botar para no meu cartório somos 4 estagiários efetivos do CIE e 3 voluntários. Esses Uhum. voluntários ainda não como começaram logo no início da pandemia, não tiveram oportunidade de conhecer tudo. Mas aí imagina colocar os 7 servidores mais os 4 estagiários para poder fazer esse trabalho remoto, não teria como. Entendi. É. Mas isso afetou, de alguma forma, o recebimento das bolsas por parte dos estagiários? Teve alguma interferência nesse momento? Até o mês de maio, não, veio normal. Normal. Porém, os 830. Aí, então, no mês de maio... Não, desculpa. Vinha atrasado até. Aham, Porque o exato é cair dia 15. aham, Quando o dia 15 é final de semana, cai ou no dia seguinte ou na semana antes. aham, Porém, vinha sempre atrasado durante a pandemia. uhum, Vinha dia 19, dia 18. uhum. E aí, quando
mês de maio, já o último mês, eles já descontaram o valor do auxílio transporte, que cai junto, que o dinheiro vem junto com o normal, com o dinheiro da bolsa. É. E eu só soube disso depois. Eles enviaram e-mail para todas as serventias informando. Eu não sei quando eles enviaram esse e-mail, só que a gente só recebeu essa informação lá no meu cartório que iria cair, que não iria cair depois que já caiu. Aí veio R$ 700, e aí a gente ficou perguntando por que veio somente isso. Uhum. E aí depois que a gente veio a informação que eles descontaram o transporte. Entendi. E aí no final do mês de maio, dia 26, Uhum. 28, informaram que iriam descontar, que iriam suspender o contrato de todos os estagiários. E isso 2 dias antes de botar em vigor o ato. Aham. Então, todos os contratos estão suspensos nesse momento? Todos os estagiários. Em exceção daqueles que têm acesso ao sistema eletrônico. Entendi. Entendi. Mas aí, nesse caso, os chefes de serventia, os responsáveis pelos estagiários, teriam que enviar um e-mail para o órgão responsável do tribunal dos estagiários, Uhum. para que esse órgão envie à presidência do tribunal para que o presidente, o desembargador Cláudio Melo Travares, aprove esses estagiários, e aí os estagiários teriam acesso remoto. Entendi. Esse assunto foi trazido aqui. O objetivo aqui é a gente esclarecer primeiro o que é um estágio, como se tornar um estagiário, em que momento você pode começar a pensar nisso, como você pode ter acesso ao estágio, né? O estudante que está começando, Sim. isso você já falou para a gente. Você pode ser voluntário, você pode fazer o cadastro lá no CCIE, né? Existem órgãos diversos que oferecem estágio. Alguns exigem determinado tempo, né, de universidade, você tem que estar no 5º, no 7º período, né? Alguns vão exigir carteira da OAB de estagiário, outros não. Então, eu acho que esses assuntos eles são extremamente relevantes a gente expor. Também expor a possibilidade do estudante entender que existe uma bolsa maior, uma bolsa menor, né? Aquela questão de você até pensar, não, eu tenho esse aqui perto de casa, é um pouco menos, mas compensa porque eu me desgasto menos também. Então, acho que pensar essa estratégia do estudante de pensar como ele vai desenvolver o estágio é algo muito importante, porque a gente sabe que você também tem o estágio obrigatório da universidade, que inclusive é comigo, né? No 7º período, Sim, vai estar comigo. iremos começar agora. Pois é. Então, sabe que assim, que a gente tem que cumprir os 4 períodos obrigatórios da universidade, né? Mas na universidade não é remunerado. Na universidade a gente não tem aquele dia a dia, aquele balcão, aquele pensar, o processo, entrar. A gente não tem tanto assim, né? Até o núcleo é outra demanda. Então é importante falar disso, Lucas. Por isso que a gente trouxe essa conversa aqui, que é uma conversa Sim. que não tem cunho político, que não tem cunho de expor ninguém, mas de esclarecer um momento que a gente está vivendo, que na realidade esse dinheiro, ele, quando começa a entrar, ele faz muita diferença na vida do estudante, né? Eu sei porque eu não fiz estágio fora. Eu fiz só o da universidade, né? Mas porque eu era bolsista da FAPERJ, eu era pesquisadora. Então, eu me dedicava à pesquisa. Mas até mesmo a bolsa da pesquisa, ela era muito importante para mim, me ajudava demais, muito. Então, é um dinheiro muito importante, entendeu? Muito importante. É por isso que a gente está tendo essa conversa aqui. Olha, quem está falando aqui, eu acho que é a Bia. Infelizmente, a pandemia evidenciou a falta de recursos e planejamento do judiciário e das empresas. Verdade. Mas apertou para os estagiários que foram dispensados em massa, exatamente. Exatamente, né? A gente tem que lembrar, sem nenhuma hipocrisia, que o estagiário movimenta o judiciário. Então, assim, eu não tenho o menor problema de falar isso, porque a gente sabe que eu vou ser modesta no meu percentual. 50% de tudo que é feito ali é feito por estagiário. Então, estou sendo modesta, tá? Porque eu sei que é muito mais até. Por quê? Porque é um dia a dia de um trabalho muito de formiguinha. E não tem servidor suficiente para isso. Então, o estagiário ele precisa ser valorizado. O estagiário ele precisa existir, mas existir com coerência de pensar. Ele está aqui
Não foi porque ele acordou e falou, vou para a praia, como pão, faço estágio. Não é isso, ele é estudante de direito. Ele é um estudante de direito, ele vai ser um bacharel de direito, ele vai poder prestar concurso. Se ele quiser ser advogado, ele vai passar na prova da OAB e vai ser advogado. Daqui a um tempo ele pode fazer prova para ser um magistrado, para ser um defensor, para ser um procurador, né? A carreira do judiciário é uma carreira que exige muito preparo. E passa por a gente ser estagiário. Então, assim, Exatamente. a gente tem que dar valor ao estagiário e tem que dar valor ao estágio, não é? Sim, inclusive não só no sentido da bolsa, mas também no tratamento e na fala, porque a gente sempre escuta qualquer coisinha errada no processo, isso é culpa do estagiário. É verdade. Qualquer coisinha errada em qualquer coisa é culpa do estagiário. O estagiário é sempre culpado, o estagiário sempre faz tudo errado. É O verdade. estagiário nunca recebe o devido valor por tanto de trabalho que faz. A gente tem até um outro nome, né? Que todo mundo chama de escraviário, né? Sim, Porque é uma mão de obra um pouco barata, né? A gente não pode deixar de falar isso. Eu tenho o menor problema de falar, sabe? Até porque quem me conhece sabe que eu falo as coisas muito reto. Né? Então, o que acontece? Eu acho que a gente tem que dar valor ao estagiário, porque ele sacrifica muito até do seu próprio estudo para estar ali. Porque sim, pensa bem o estudante, estuda de manhã na rural, não faz estágio, e só vai fazer o estágio obrigatório, que ele só tem aula no núcleo, a gente só tem aula uma vez por semana. Olha o tempo que esse estudante tem para estudar e se preparar até para um concurso ao final da graduação. Estudante número 2 exato. é o estudante que estuda de manhã, sai correndo, almoça correndo, come a marmita, come no bandejão, não come nada, sai correndo, vai para o estágio. Sai do estágio, chega em casa de noite, aí lembra, eu tenho prova, eu tenho trabalho de grupo, amanhã tem aula, o professor apresenta, Sim, eu não posso levar falta, porque eu sou reprovado por falta também, não posso faltar. Olha a cabeça sim, desse outro estudante número 2. Esse outro estudante, ele tem uma experiência, uma vivência, mas ele está sacrificando horas de estudo. Ele está sim. sacrificando muito da vida dele depois. Quando os dois chegarem no final da graduação, esse aqui, o estudante número 1, pode estar extremamente preparado para um concurso. E esse outro aqui não está. Ele vai ter vivência, Pois é. né? No início, quando os alunos entram na faculdade, a gente da comissão de integração, eles perguntam muito sobre estágio. Como é que é poder fazer estágio, do valor da bolsa. Eu já sou o tipo de pessoa que fala, gente, vai com calma, não é bem assim. O estagiário demanda muito do nosso tempo, muito do desgaste mental. A gente precisa achar o nosso momento certo. Cada pessoa tem um momento para poder fazer as suas coisas. E aí, quando você achar que está no seu momento de você abdicar do seu tempo, poder fazer o estágio, aí sim, mas aí você vai ter que entender que você vai levar a tarde toda para poder estar trabalhando, às vezes um trabalho cansativo, que você vai atender pessoas que vão ser extremamente grosseiras com você. Então a gente tem que. Eu É já vi verdade. advogados no balcão que na maioria das vezes já chega já com a grosseria ao extremo. Eu vou te contar uma história aqui, brevemente, que a live é tua, a entrevista é com você, mas eu vou contar. Quando eu me formei, eu já estava formada, carteira da OAB, porque eu passei na OAB ainda estudando. Eu fiz rural, todo mundo sabe disso. Então, eu passei antes de me formar. Então, eu tive que esperar me formar. A gente tinha passado por uma greve, o período ficou modificado, né? E eu fui colar grau em abril, porque eu pedi colação de grau antecipada. A minha turma só colou grau em junho. Mas eu já Caramba. estava com a carteira do OAB. Eu resolvi ser conciliadora. Eu falei, eu não vou ganhar nada financeiramente, mas eu vou ganhar experiência. E agora eu já sou advogada, e eu já advogava, porque aí o impedimento é só para aquele local ali. Tudo bem. E eu, advogada, já fazia pós-graduação, né? Eu sou uma pessoa mais madura, não tenho perfil de adolescente, 22 anos, saída da universidade. Os advogados, quando chegavam na conciliação, eles me chamavam de coisinha, ou você aí, é assim que eles chamavam, me chamavam. E diziam, o dia que você se formar, você vai ver o que a gente faz. Eles falavam isso para mim. Aí eu falava, doutora, desde que eu me formei, eu vejo isso. Aí eles ficavam sem jeito, sabe? Sabe quando eles ficam, sabe, tipo assim,
Que vergonha, Aham. sabe? Desculpa a vergonha que eu passei, cadê o buraco para enfiar a cara? Aí eles falavam, desculpa, doutora, eu não sabia que a doutora já era uma nobre colega, sabe? Podia ter me tratado com uma nobre educação, né? Se eu não fosse ainda, né? Não tem problema. Então, isso que o Sim. estagiário passa não é prerrogativa só do estagiário, não. É todo mundo que é visto de uma forma subalterna. O país ainda é muito preconceituoso. O país não é acessível. Nós não moramos num país que a gente estimula, a gente, Exatamente. a gente cria critérios, a gente segrega, entendeu? Isso não é bacana, isso não é bonito. Bonito a gente entender. Ele é estagiário, sim, olha que bacana, ele é estudante. Ele tirou um tempo da vida dele, que ele podia estar estudando, e está aqui, ajudando a máquina pública, a administração a funcionar. E olha só, o servidor, que basicamente faz o mesmo serviço que ele, ganha 4, 5, 6 vezes mais. E ele Pois está é, e aqui, ainda vários benefícios. né? E ele está Enquanto aqui. a gente nem alimentação tem. Então, assim, essa coisa de ser maltratado, o problema não é porque você é estagiário. O problema é porque quem está do outro lado te maltratando é sem educação. Então, quem é sem É, educação falta vai de ter sem empatia. educação com você, comigo, com o outro, entendeu? E com quem ele acha que ele é superior. Só que ninguém é superior a ninguém. Somos todos seres humanos, filhos de Deus, estamos todos no mesmo mundo. Não no mesmo barco, porque tem uns nadando na praia e quase se afogando. A questão não é essa. Podemos estar na mesma tempestade, como disse o padre Fábio de Mello, mas não no mesmo barco, Aham. né? Alguns estão sem barco e estão à deriva. Lucas, o tempo aqui passa muito rápido, né? Já estamos com 36 Já? minutos, né? Caramba, É, tá uma e, conversa boa. e eu gosto muito de conversar. Então, por isso que eu convido as pessoas para a gente falar de assuntos bacanas. Queria te fazer uma pergunta. Quem está começando, escolhe cível, pode escolher quando vai fazer o estágio, ele pode escolher se ele vai cair numa criminal, cível, ele pode escolher ou ele não pode escolher? Então, quando a gente. Eu bati de porta em porta dos cartórios e aí os chefes me. O chefe, a defensora, me seguraram ali, né? Na Aham, defensoria foi na vara de família e no cartório foi na vara civil. aham, E aí, nesses casos, eles já enviam para empresa responsável, para que aí já tenha o órgão na qual ele vai estar destinado. Porém, tem casos na qual o CIE mesmo, quando você não é voluntário, quando você apenas envia o currículo pelo CIE e a vaga, né? Eles já vão te destinar a uma vaga específica, a um cartório específico. entendi. Então, não tem aquela de, eu queria tanto trabalhar com família, cair no juizado especial criminal. Depois você pode tentar uma Não. troca, talvez, né? Tem essa facilidade? É, você pode fazer uma troca depois de 6 meses já no cartório. E qual o tempo máximo que você pode ser estagiário? Então, o nosso contrato tem validade de 2 anos e a cada 6 meses a gente tem que renovar. Tá. Mas voluntário é até o momento que você achar necessário. É até depois, né? Você vê Inclusive, que eu vale fui ressaltar, voluntária, né? o estágio voluntário vale hora complementar. Então, Eu ganhei estágio voluntário certificados e vale hora declarações de. complementar, isso. E o obrigatório, a gente também dá um percentual de horas lá no núcleo, mas não vale tudo, não. E nem Exatamente. substitui o do núcleo, tá? Tá vendo, doutor? Isso. Acho que foi a A senhora Bia, alertou isso na primeira aula, né? acho que foi a Bia que falou aqui, peraí, falou que vara de família é tudo de bom. E eu vou dizer para vocês que a gente vê todo mundo quietinho lá no juízo criminal. Uma vara de família é uma barracada só, né? Então, não é assim também. Lucas, você tem mais alguma coisa que você queira falar, que você queira deixar de mensagem? A palavra está com você. Então, foi como eu disse, eu tive 3 estágios voluntários enquanto no meio da minha graduação, estava no quarto período. E aí, em cada um deles, eu tive uma experiência diferente. Como conciliador do juizado criminal, aprendi a lidar em audiência, é, a me portar na audiência. Show. Na defensoria, a gente faz aquele atendimento à parte, a gente dá uma orientação jurídica para pessoas que são totalmente leigas e alguma delas acham que sabe mais que você, então você tem que saber se portar para poder
não ser tão rude assim, porque aquela pessoa não tem culpa de não saber. A gente está ali para poder prestar um serviço. E embora essa pessoa venha aqui tentar te humilhar, a gente só tem que tentar baixar a bola dessa pessoa, de não tão grosseiro e não tão rude. Ai, peraí, o cachorro quer passar. E. É que tô sentado na escada. E seguiam com o nosso serviço. No cartório, já faço bastante coisa, que é todo o andamento processual. A vara civil é abarrotada. Muita coisa pra gente fazer na vara civil. Aham, Eu junto petição, junto a R, faço processamento, formal de partilha, carta de adjudicação, aham, sede, malote, por aí vai. E a gente tem que. O mais necessário de tudo para poder ser estagiário é ter humildade aham. e saber o nosso momento exato. Eu preciso de ajuda, me ensina como fazer isso. A Mariana, minha colega do estágio, tá até aqui. Ela sentava na mesa à minha frente. E eu ficava todo dia, Mariana, me ajuda a fazer isso. Mariana, como é que eu faço isso? Ela super me ajudou, hoje já é formada, advogada, tá estudando para concurso. E a gente tem que estar sempre dando apoio uns aos outros, tanto com os servidores como estagiários. Porque passa rápido, aí, quando a gente vê o contrato já está terminando, Aham. e a gente está sempre querendo aprender o máximo de coisas que a gente pode para poder, na experiência seguinte, conhecer mais. Olha, estão dizendo aí que eles adoram falar de estágio. Eu acho que é um assunto que, assim, que envolve, de fato, os estudantes, porque o estudante que... É difícil um estudante como eu mesmo, porque eu não optei por fazer o estágio, até porque minha vida era diferente. Eu era casada, tinha filho, um monte de situação para resolver, né? Outra dinâmica. E eu também estava envolvida com a pesquisa, mas eu sei que o estágio é muito importante. Eu sei que essa vivência dá um jogo de cintura, dá um pensar rápido, né? Você é obrigado a ter o que responder. Você também, às vezes, tem que engolir um certo sapo ali para você também aprender a ser um pouco mais humano, porque às vezes aquela pessoa te Exatamente. dá uma situada, mas depois se descobre que é uma pessoa bacana também. E a gente aprende que viver é contemporizar, né? E a gente tem que aprender, Aham, porque o ambiente de trabalho também não vai ser muito diferente, não, tá? É um querendo também, eu imagino. imagina, né? Com a responsabilidade que você não tem mais a desculpa de ser estudante. E aí acabaram as desculpas, tem que dar um jeito, doutor, cadê a resposta? Doutor, cadê meu processo? Doutor, como é que é? Quero te agradecer muito por você ter vindo falar com a gente, tá? Foi muito bacana. Ah, eu que agradeço, professora. Foi muito Qualquer dia bacana. pode chamar novamente. Não, olha, quando você quiser falar de algum assunto especial, tanto você quanto seus colegas, o espaço aqui é aberto. Esse é um projeto que ele começou, assim, no dia 6 de abril, a gente já fez muitas e muitas entrevistas, né? Geralmente é às 5 da tarde, e amanhã é feriado, amanhã nós não vamos fazer, porque a gente está reorganizando a agenda, e eu tenho que selecionar o bolsista, porque nós ganhamos direito a ter um bolsista. Então, vai ser muito bacana, porque vai ajudar alguém que pode receber essa Sim. bolsa, né? E o projeto também ganha mais força. Então, eu quero agradecer demais você. Agradecer a Raíssa que te indicou, sabe? E agradecer o Capac, que está sempre Ah, ela é divulgando, ótima. o DAPA também. Gente, vocês estão aqui eu estou disponível para vocês se precisarem falar alguma coisa, tá bom? É só mandar que a gente divulga. E, Lucas, você é um Sim. querido, tá? Você vai ser meu Obrigado. aluno no sétimo período, esse período sétimo que nunca começa, né? Mas vai começar. Inclusive, quem tiver, eu não sei se tem alguns alunos aí novos do primeiro período ou que ainda quer começar a graduação, então quem tiver dúvida com algo relacionado ao estágio ou desses órgãos na qual eu fiz parte, pode me mandar mensagem, meu Instagram é esse aí, Machado Lucas 13, pode me mandar mensagem, que aí eu respondo da melhor maneira possível, tento esclarecer qualquer dúvida, assim como a gente sempre fazia, né, no início, na comissão de integração, eu estou me abrindo aqui na rede social para poder esclarecer qualquer dúvida possível. Gente, espreme o Lucas, que ele vai ajudar vocês. Ele está aí, está aí se disponibilizando, tá? Não Gente, estou fazendo nada mesmo, né? não, está fazendo muita coisa. Muito obrigada. Volte sempre, tá bom? Eu posso Eu salvar que a sua agradeço. live e Tchau, colocar no professor. YouTube? Claro. Então tá bom. Então eu vou salvar e quem não viu, você pode mandar ver lá no YouTube, tá bom? Aham. Tchau, fica com Deus. Bons estudos. Tchau, professora. Beijo. Tchau, Boas beijo. férias. Boas férias não. Bom recesso da quarentena e
Tudo de bom aí pra senhora. Você também. Espero que breve a gente já se encontre novamente em Ai, sala meu de aula Deus. para poder. Acho que a professora Débora, a Cristiane, todo mundo levantou a mão nessa hora agora. Ai, tomara, que a gente gosta de gente. Tá bom, fica com Nossa, eu Deus. sinto muita falta da faculdade. Beijo, gente. Tchau. Tchau.